Por que mulheres fortes acabam sozinhas? Olá, minha amiga estoica. Há um momento específico na vida em que certas perguntas deixam de ser emocionais e passam a ser existenciais. Elas não nascem do desespero, nem da carência imediata, tampouco de uma crise visível. Surgem quando a mulher já atravessou experiências suficientes para não se enganar com explicações fáceis, quando já sofreu o bastante para não romantizar a dor, mas também não endureceu, a ponto de negar o que sente. É nesse ponto que a pergunta aparece, quase sempre em silêncio. Por que mulheres fortes acabam sozinhas? Essa pergunta não carrega autopiedade. Carrega estranhamento, ela não pede consolo, pede sentido. A mulher que a formula não está se comparando às outras, nem se colocando como vítima de um mundo injusto. Ela está tentando compreender um padrão que se repete à medida que amadurece. Quanto mais clara se torna internamente, mais rarefeitas parecem as conexões ao redor. Quanto mais firme se sente em seus valores, mais frequente se torna a sensação de deslocamento. Não se trata de isolamento voluntário, mas de uma solidão que emerge mesmo quando há gente por perto. A primeira armadilha ao tratar desse tema é moralizá-lo. Há uma tendência social forte de transformar fenômenos complexos em julgamentos simplistas. Se a mulher está só, algo nela deve estar errado. Ou ela exige demais, ou não sabe ceder, ou se tornou difícil. Essa leitura ignora um dado elementar da realidade humana. Maturidade altera critérios. E critérios mais refinados reduzem o número de compatibilidades possíveis. Isso não é defeito, é consequência lógica. O estoicismo clássico jamais prometeu pertencimento irrestrito como recompensa pela virtude. Ao contrário, ele sempre deixou claro que viver de acordo com a razão pode, em muitos momentos, colocar o indivíduo em desacordo com o ambiente. Epicteto foi direto ao afirmar que a maioria das pessoas prefere conforto psicológico à verdade. Quando uma mulher passa a sustentar a própria razão com mais firmeza, ela inevitavelmente entra em atrito com expectativas alheias que antes aceitava sem questionar. Não porque se tornou fria, mas porque deixou de se abandonar. É importante compreender que força, aqui, não se refere à dureza emocional ou à arrogância disfarçada. A mulher forte, no sentido que estamos tratando, é aquela que desenvolveu autodomínio suficiente para não depender do caos externo para se orientar internamente. Ela sente, mas não se perde no sentimento. Ela se envolve, mas não se dissolve no outro. Essa força não elimina o desejo de vínculo, mas transforma radicalmente a forma como esse vínculo é buscado e sustentado. Do ponto de vista psicológico, há um fenômeno bem conhecido. Quanto mais integrada é a identidade de uma pessoa, menos ela tolera relações ambíguas. Ambiguidade exige gasto constante de energia psíquica, exige interpretação contínua, adaptação excessiva, negociação silenciosa de limites. Mulheres emocionalmente maduras percebem esse custo com clareza crescente. Aquilo que antes era vivido como parte do relacionamento passa a ser reconhecido como desgaste desnecessário, e essa percepção muda tudo. Sêneca advertia que grande parte do sofrimento humano nasce não das coisas em si, mas das ideias falsas que cultivamos sobre elas. Uma dessas ideias é a de que toda solidão é sinal de fracasso social ou emocional. Outra é a de que a mulher deve se ajustar continuamente para preservar vínculos, mesmo quando esses vínculos exigem a erosão progressiva da própria dignidade. A mulher forte começa a questionar essas ideias, e quando o faz, descobre que permanecer em certas relações custa mais do que estar só. Aqui surge um ponto decisivo. A solidão que acompanha a força não nasce do desprezo pelo outro, mas do respeito por si. Ela não é buscada como refúgio romântico, nem celebrada como troféu moral. Ela simplesmente acontece quando a mulher deixa de fazer concessões que antes fazia por medo, hábito ou necessidade emocional. O que se perde nesse processo não são pessoas essenciais, mas vínculos sustentados por assimetrias que já não podem ser ignoradas. Marco Aurélio escreveu que o ser humano deve se perguntar, diante de cada situação, se está agindo de acordo com sua natureza racional. Essa pergunta, quando aplicada às relações, é profundamente transformadora. A mulher que começa a se orientar por ela passa a notar que muitos vínculos exigem não apenas afeto, mas autoanulação.
exigem silêncio onde deveria haver diálogo, compreensão unilateral, tolerância constante ao desrespeito sutil. Em algum momento, a razão se impõe e diz: isso não é compatível com quem eu me tornei. É nesse ponto que a solidão começa a ser sentida, não como abandono externo, mas como consequência interna. A mulher não foi deixada, ela se retirou. Não por orgulho, mas por coerência. Não por rigidez, mas por lucidez. O espaço que se abre a partir daí é desconfortável porque é novo. Não há ainda novos vínculos que substituam os antigos, mas também não há disposição para retornar ao que já se revelou insuficiente. Esse intervalo é frequentemente confundido com fracasso, quando na verdade é transição. A cultura contemporânea tem enorme dificuldade em lidar com transições que não sejam imediatamente resolvidas. Há uma pressa constante por rotular, corrigir, preencher. A mulher forte, porém, começa a compreender algo fundamental. Nem todo vazio precisa ser preenchido imediatamente. Alguns precisam ser compreendidos. O estoicismo chama isso de suspensão do julgamento. Não reagir de imediato. Não concluir antes da hora. Não transformar desconforto em narrativa precipitada. Essa suspensão é difícil porque confronta uma expectativa profundamente enraizada. A de que a mulher deve estar sempre emocionalmente disponível, conectada, acompanhada. Quando ela não está, algo parece fora do lugar. Mas talvez o que esteja fora do lugar não seja a mulher, e sim a expectativa. A força interior desmonta certos arranjos sociais silenciosos. E desmontar arranjos tem custo. Portanto, antes de responder à pergunta por que mulheres fortes acabam sozinhas, é preciso reformulá-la com mais precisão. Não se trata de destino nem de punição. Trata-se de um efeito colateral da maturidade quando ela não é acompanhada pelo ambiente. A solidão não é o objetivo, mas pode ser o caminho temporário de quem se recusa a viver em desacordo consigo. Nesta primeira parte, o que importa compreender é isto. A solidão da mulher forte não começa como problema, mas como sintoma. Um sintoma de que algo se reorganizou internamente. Um sinal de que antigas formas de vínculo já não servem. Antes de tentar eliminá-la, é preciso escutá-la, porque ela está dizendo algo importante sobre identidade, valor e responsabilidade pessoal. Na próxima parte, avançaremos para a origem dessa força, como ela se forma, como é interpretada pelos outros e por que, muitas vezes, aquilo que foi adaptação necessária acaba se tornando fator de isolamento. Seguimos sem pressa, com razão e atenção à realidade. A força que se constrói por necessidade e o preço que ela cobra. A força feminina raramente nasce como ideal consciente. Ela não surge, na maioria das vezes, como projeto identitário, nem como traço cultivado deliberadamente. Ela emerge da necessidade, da repetição de situações em que não havia quem sustentasse, decidisse ou protegesse, da constatação, muitas vezes precoce, de que esperar demais era arriscado e depender demais era custoso. Assim, pouco a pouco, a mulher aprende a se organizar internamente, a regular as próprias emoções, a seguir mesmo quando não se sente pronta. O que começa como adaptação termina como estrutura. Do ponto de vista estoico, isso não é um erro. Epicteto afirmava que o caráter é moldado pelo modo como respondemos às circunstâncias, não pelas circunstâncias em si. A mulher que desenvolve força interior geralmente o faz porque aprendeu a responder com razão, onde antes reagiria apenas com emoção. Ela aprende a suportar frustrações sem colapsar, a tomar decisões sem garantias absolutas, a não depender do humor alheio para se manter de pé. Essa força é funcional e por muito tempo é também salvadora. O problema surge quando essa força, necessária em um determinado contexto, passa a ser exigida em todos os contextos. Aquilo que foi construção interna vira expectativa externa. A mulher forte começa a ser percebida como aquela que aguenta, que entende, que não precisa tanto. A lógica silenciosa se instala. Se ela é forte, pode suportar mais. Se ela é lúcida, pode ceder mais. Se ela é madura, pode se adaptar sempre. Essa distorção não acontece de forma abrupta, mas progressiva. E é justamente por isso que costuma passar despercebida por tanto tempo. Sêneca advertia que a injustiça mais perigosa não é a explícita, mas a que se normaliza. Quando a força feminina é tratada como recurso inesgotável,
Ela deixa de ser respeitada como virtude e passa a ser explorada como função. A mulher se torna o ponto de equilíbrio do sistema relacional, mas raramente o lugar de descanso. Sua presença é valorizada, mas sua vulnerabilidade é negligenciada. Ela é ouvida quando resolve, mas pouco quando precisa. Psicologicamente, esse processo produz um efeito específico. A mulher começa a se sentir necessária, mas não escolhida, útil, mas não acolhida, reconhecida pela competência emocional, mas não cuidada em sua humanidade. Esse desequilíbrio não gera ruptura imediata. Gera desgaste lento, um cansaço que não é físico, mas existencial. A sensação de que estar presente custa mais do que deveria custar. É nesse ponto que muitas mulheres começam a confundir força com obrigação. Sentem culpa ao estabelecer limites, desconforto ao dizer não, receio de decepcionar. Continuam sustentando dinâmicas que já não fazem sentido porque acreditam, ainda que inconscientemente, que essa é a contrapartida da maturidade. O estoicismo, porém, jamais defendeu a abnegação irracional. Ao contrário, sempre insistiu na ideia de medida justa virtude. Para os estoicos, é adequação à razão, não sacrifício contínuo de si. Quando a mulher começa a perceber essa distorção, algo se desloca internamente. Ela nota que sua força, que deveria ser expressão de liberdade interior, tornou-se prisão relacional. Percebe que há vínculos que só se mantêm enquanto ela sustenta mais do que recebe. E essa percepção é irreversível. Não porque a mulher se torne amarga, mas porque passa a nem enxergar com clareza, e clareza altera escolhas. Marco Aurélio escrevia que nada é mais degradante para o ser humano do que agir contra o próprio entendimento do que é correto. Quando a mulher forte continua em relações que exigem autoabandono, ela começa a experimentar um conflito interno profundo. Não se trata mais de tristeza ou frustração pontual, mas de incoerência existencial. Ela está onde não pode ser inteira. Está presente, mas não alinhada. Esse estado é insustentável a longo prazo. É nesse momento que a força começa a cobrar seu preço. Não porque seja excessiva, mas porque deixou de ser contextual. A mulher não rompe abruptamente com o mundo, mas começa a retirar investimento emocional de certos vínculos. Fala menos, explica menos, espera menos. Não como estratégia manipulativa, mas como forma de autopreservação. Esse movimento interno, embora silencioso, tem consequências externas claras. As relações que dependiam da sua adaptação constante começam a enfraquecer. Aqui se forma um ponto crucial para compreender por que mulheres fortes acabam sozinhas. Não é que elas escolham a solidão como ideal, é que, ao parar de sustentar relações assimétricas, muitas conexões simplesmente não sobrevivem. O que parecia proximidade revela-se dependência. O que parecia intimidade revela-se conveniência. E o espaço deixado por esses vínculos não é imediatamente preenchido. Do ponto de vista psicológico adulto, isso é previsível. Relações baseadas em desequilíbrio tendem a se dissolver quando uma das partes cresce emocionalmente. A mulher forte, ao amadurecer, reduz a tolerância ao que é confuso, instável ou emocionalmente imaturo. Essa redução não é um ataque ao outro, mas um ajuste interno. Ela passa a escolher com mais critério onde coloca energia, tempo e presença. E escolhas mais criteriosas geram menos quantidade e mais silêncio. É importante destacar que esse processo não é indolor. A mulher não se torna indiferente ao afastamento. Ela sente, mas sente de forma diferente. Não como abandono infantil, mas como perda compreendida. Ela entende que certas relações só existiam sob determinadas condições, e que essas condições já não são aceitáveis. Essa compreensão não elimina a dor, mas a torna suportável, e mais do que isso, a torna significativa. O estoicismo ensina que não devemos nos apegar às coisas como se fossem garantidas, mas valorizá-las enquanto são coerentes com nossa razão. Quando deixam de ser, o desapego não é crueldade, é lucidez. A mulher forte começa a aplicar essa lógica às relações humanas, e isso altera radicalmente sua vida social. Não porque ela rejeite o vínculo, mas porque passa a exigir que ele seja sustentado por reciprocidade real, não por sacrifício unilateral. A solidão que surge aqui é um efeito colateral desse realinhamento. Não é a ausência total de pessoas,
mas ausência de vínculos que antes preenchiam espaços por hábito, não por qualidade. Esse tipo de solidão costuma ser mal interpretado socialmente, porque não se encaixa nas narrativas fáceis. Não é a solidão da rejeição explícita, nem a do isolamento voluntário radical, é a solidão da transição, da reorganização interna. Nesta segunda parte, o ponto central é compreender que a força feminina, quando não contextualizada, pode se tornar fator de isolamento, não por excesso, mas por mal distribuição. A mulher que aprendeu a ser forte precisa aprender, em algum momento, a ser justa consigo. Isso implica revisar onde essa força é necessária e onde ela está sendo explorada. Esse discernimento não é simples, mas é essencial. Na próxima parte, avançaremos para as consequências desse amadurecimento. Como a lucidez altera o campo relacional, por que o número de vínculos diminui e de que forma isso se conecta à sensação de solidão que tantas mulheres fortes experimentam na vida adulta. Quando a lucidez estreita o campo e a solidão deixa de ser acidente. À medida que a mulher amadurece emocionalmente, algo fundamental se altera na forma como ela se relaciona com o mundo. A tolerância ao desalinhamento diminui. Não porque ela se torne mais exigente no sentido superficial do termo, mas porque passa a reconhecer com precisão aquilo que lhe custa caro demais internamente. A lucidez tem esse efeito colateral inevitável. Ela não amplia possibilidades. Ela seleciona. E toda seleção implica perda. A mulher forte, ao desenvolver autodomínio, começa a perceber nuances que antes eram ignoradas ou racionalizadas. Ela identifica incoerências entre discurso e ação, percebe dependências emocionais disfarçadas de afeto, reconhece jogos sutis de poder que exigem constante adaptação unilateral. Essa percepção não a torna mais crítica no sentido moralista, mas mais consciente no sentido existencial. Ela passa a ver o que antes sentia de forma difusa, e aquilo que é visto com clareza já não pode ser desconsiderado sem custo psíquico. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade não vem de evitar conflitos externos, mas de não se violentar internamente. A mulher que amadurece entende isso de forma prática. Ela começa a perceber que muitas relações exigem uma violência silenciosa contra si mesma, engolir desconfortos recorrentes, silenciar incômodos legítimos, flexibilizar limites para manter a harmonia aparente. Por um tempo, ela até consegue sustentar esse esforço, mas chega um momento em que a razão se impõe. E quando isso acontece, a relação entra em crise, ainda que nada grave tenha ocorrido. É nesse ponto que o campo relacional se estreita. Não porque a mulher se isole deliberadamente, mas porque já não consegue permanecer inteira em ambientes emocionalmente imaturos. A maturidade não dialoga bem com a ambiguidade crônica. Ela exige clareza mínima, responsabilidade emocional e reciprocidade. Esses requisitos, embora básicos do ponto de vista racional, não são amplamente atendidos na vida adulta cotidiana. O resultado é previsível: menos conexões, mais silêncio. Do ponto de vista psicológico, isso está longe de ser patológico. Ao contrário, é um sinal de integração. À medida que a identidade se consolida, o indivíduo deixa de buscar validação constante e passa a buscar coerência. Relações deixam de ser instrumentos de regulação emocional e passam a ser espaços de encontro real. O problema é que encontros reais exigem maturidade bilateral. Quando ela não existe, o vínculo se desfaz. Historicamente, mulheres que sustentaram clareza moral e intelectual, em contextos que não as acompanhavam, pagaram um preço social claro. Não porque fossem incapazes de convivência, mas porque recusaram pactos implícitos que exigiam submissão da razão. Esse padrão não deve ser idealizado, mas reconhecido. A lucidez sempre teve custo social. O estoicismo nunca prometeu popularidade, prometeu liberdade interior. A solidão que emerge nesse estágio é frequentemente mal interpretada, inclusive pela própria mulher. Há uma tendência a atribuí-la a defeitos pessoais. Talvez eu seja dura demais. Talvez eu espere demais. Talvez eu devesse ceder mais. Esse autoquestionamento é saudável até certo ponto, mas se torna nocivo quando ignora um dado essencial. Nem toda ausência de vínculo é falha. Algumas são consequência de critérios mais claros. A maturidade não garante companhia, mas reduz ilusões. Epicteto insistia que devemos observar as coisas como são, não como gostaríamos que fossem. Aplicado às relações,
Isso significa reconhecer que muitas pessoas preferem vínculos baseados em conforto emocional imediato, não em crescimento mútuo. A mulher forte, ao deixar de se adaptar excessivamente, deixa de ser funcional para esses arranjos. E quando deixa de ser funcional, deixa de ser procurada. Não por falta de valor, mas por incompatibilidade estrutural. Esse ponto é crucial para compreender por que tantas mulheres fortes se sentem sozinhas mesmo estando cercadas de pessoas. A solidão aqui não é quantitativa, mas qualitativa. Não é ausência de contato, mas ausência de encontro. Conversas acontecem, compromissos são cumpridos, mas falta alinhamento profundo. A mulher sente que precisa se diminuir para caber ou se explicar para ser aceita. Em algum momento, ela para de fazer isso. E quando para, o vazio aparece. Esse vazio, no entanto, não é necessariamente sinal de erro. Ele é espaço de transição. Um intervalo entre antigas formas de relação e novas possibilidades ainda não configuradas. O problema é que nossa cultura tem dificuldade em legitimar intervalos. Tudo precisa ser resolvido rapidamente, preenchido imediatamente, corrigido sem demora. A mulher estoica aprende a resistir a essa pressa. Aprende a sustentar o desconforto, sem transformá-lo em narrativa precipitada. Sêneca escrevia que suportar o que não pode ser imediatamente mudado é uma forma elevada de força. A mulher forte, nesse estágio, aprende a suportar a solidão sem se condenar por ela. Aprende a observá-la, a compreendê-la, a extrair dela informação valiosa sobre seus próprios limites e valores. Essa postura não elimina o desejo de vínculo, mas impede que ele se transforme em dependência. É importante notar que essa solidão não é definitiva por natureza. Ela é condicional. Dura enquanto o ambiente não oferece relações compatíveis com o nível de maturidade alcançado. Algumas mulheres encontrarão pares que dialoguem com sua lucidez, outras não. O estoicismo não promete resultados externos específicos, apenas coerência interna. E essa coerência, uma vez estabelecida, torna-se inegociável. Nesta terceira parte, o ponto central é compreender que a solidão da mulher forte não é acidente nem punição. É consequência previsível de um processo de amadurecimento que reduz tolerância ao que é disfuncional. A lucidez estreita o campo, sim, mas também prepara o terreno para relações mais honestas, quando elas surgem. E, sobretudo, protege a mulher de permanecer onde não pode ser inteira. Na próxima e última parte, avançaremos para a responsabilidade pessoal e para a medida justa. Como evitar que a força se transforme em rigidez. Como discernir entre integridade e defesa excessiva. E como o governo de si oferece uma saída lúcida, firme e não ressentida para a solidão que pode acompanhar a maturidade. Governo de si, medida justa e a solidão como consequência, não como destino. Chegar a este ponto da reflexão exige abandonar duas tentações comuns, a de culpar o mundo e a de se absolver completamente. O estoicismo não permite nenhuma das duas. Ele não autoriza o ressentimento contra os outros, nem a idealização de si. Ele exige algo mais difícil e mais libertador: responsabilidade lúcida. Se mulheres fortes acabam sozinhas, a pergunta final não deve ser apenas por quê, mas também em que medida isso decorre das minhas escolhas, dos meus limites e da forma como governo a mim mesma. Força interior, quando não examinada com honestidade, pode se transformar em rigidez. Autodomínio, quando mal compreendido, pode virar fechamento emocional. Há mulheres que, após sucessivas experiências de desgaste, constroem defesas tão sólidas que passam a confundir prudência com indisponibilidade. O estoicismo jamais defendeu a supressão do humano. Defendeu a ordenação dele. Sentir menos não é virtude. Sentir com clareza é. Sêneca advertia que fugir do sofrimento não é o mesmo que viver bem. Há mulheres que, para não se ferirem novamente, passam a evitar qualquer envolvimento que exija risco emocional. Essa estratégia pode parecer força, mas muitas vezes é apenas medo bem organizado. A maturidade estoica exige discernimento, saber diferenciar limites necessários de muralhas excessivas. A solidão que protege a integridade é legítima. A solidão que nasce da recusa sistemática do encontro humano precisa ser questionada. Aqui entra um ponto essencial. Nem toda solidão que acompanha a mulher forte é sinal de alinhamento com a razão. Algumas são alertas. Alertas de que a força deixou de ser instrumento e passou a ser identidade rígida.
O governo de si, conceito central no estoicismo, não é controle absoluto das emoções, nem isolamento orgulhoso. É capacidade de conduzir a própria vida com medida, avaliando constantemente se as escolhas feitas servem à razão ou apenas à autoproteção. Marco Aurélio escrevia que o ser humano se realiza na relação, mas não em qualquer relação. A mulher forte precisa reconhecer que sua lucidez não a exime do trabalho relacional, apenas o torna mais exigente. Relações maduras exigem abertura, disposição para diálogo e tolerância ao imperfeito. Exigir coerência do outro não significa exigir perfeição. Quando esse limite se perde, a solidão deixa de ser consequência inevitável da maturidade e passa a ser efeito colateral da inflexibilidade. Ao mesmo tempo, é preciso afirmar com clareza: a mulher não deve negociar seus valores fundamentais para evitar estar só. O estoicismo é firme nesse ponto. Integridade não é moeda de troca. Se a escolha for entre companhia que exige autoabandono e solidão que preserva a razão, a escolha estoica é clara, não por desprezo ao vínculo, mas por respeito à própria natureza racional. A tranquilidade interior não pode ser construída sobre concessões que corroem o caráter. A maturidade, portanto, não está em eliminar a solidão a qualquer custo, mas em compreendê-la corretamente. Em alguns momentos da vida, ela é intervalo necessário. Um espaço onde a mulher reorganiza critérios, refina valores e observa a si mesma sem distrações externas. Esse intervalo não precisa ser apressado, nem preenchido artificialmente. O estoicismo ensina a suportar o que é transitório, sem transformá-lo em tragédia. Há também uma verdade menos confortável que precisa ser dita. Quanto mais clara é a identidade, menor é o número de pessoas compatíveis. Isso não é elitismo emocional, é realidade estatística. Relações profundas exigem esforço mútuo, responsabilidade afetiva e disposição para crescer. Nem todos estão prontos para isso, e nem todos estarão. A mulher forte que aceita esse dado deixa de personalizar a ausência do outro. Ela entende que incompatibilidade não é rejeição, é desencontro. Quando essa compreensão se estabelece, a solidão muda de qualidade. Ela deixa de ser vivida como falha pessoal e passa a ser reconhecida como estado circunstancial. Não é celebrada, mas tampouco combatida com desespero. A mulher estoica aprende a viver bem consigo, enquanto permanece aberta ao encontro, sem depender dele para se sentir inteira. Essa é a verdadeira liberdade interior que o estoicismo propõe. Sêneca escreveu que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. O governo de si não elimina o desejo de partilha, mas impede que esse desejo se transforme em submissão. A mulher que governa a si mesma pode estar só sem se sentir diminuída. Pode desejar companhia sem se desorganizar. Pode escolher esperar sem se ressentir. Essa postura não garante resultados externos específicos, mas garante algo mais sólido: dignidade existencial. Assim, a pergunta inicial se responde de forma mais precisa. Mulheres fortes acabam sozinhas, não porque falharam, mas porque amadureceram em contextos que nem sempre acompanham esse amadurecimento. Algumas permanecerão sozinhas por longos períodos, outras encontrarão relações compatíveis mais adiante. O estoicismo não promete finais felizes, promete coerência. E, para quem compreende isso, a vida deixa de ser medida pela quantidade de vínculos e passa a ser medida pela qualidade do alinhamento interno. A solidão, quando compreendida à luz da razão, não é inimiga. É consequência possível de escolhas conscientes. E toda escolha consciente tem custo. A mulher estoica não foge desse custo, nem o romantiza. Ela o assume, sabendo que viver em desacordo consigo mesma custaria muito mais. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e envie para alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Ah, minha amiga querida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar levando esse conteúdo tão importante de forma gratuita e completa. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas e perguntas para a mulher estoica. Será um prazer interagir com você. Seguimos juntas com razão, firmeza e governo de si.